Bom, vamos continuar o nosso curso de corrente alternada discutindo o conceito de potência aplicado nessa condição. Nós vimos como se aplica a potência no circuito de corrente contínua, potência que é o produto VI, no qual V e I são constantes. Aqui em corrente alternada, tanto V quanto I não são constantes, e sim são grandezas que variam no tempo de uma forma senoidal, como discutimos na aula passada. E grandezas que variam na forma senoidal, nós representamos essa grandeza através de um número complexo, que é o fasor dessa grandeza. Esse fasor tem um módulo e tem uma fase. Então, por exemplo, na tensão, a tensão tem o módulo V e a fase alfa. Uma corrente I tem um módulo I e uma fase beta, que é a defasagem, lá, aquela grandeza que aparece logo após o ômega-t no cosseno. Tá certo? Então, vamos definir uma grandeza chamada potência complexa, que é o produto da fasor da tensão pelo complexo conjugado do fasor da corrente. Veja que é onde nós vamos usar o nosso complexo conjugado que nós discutimos na aula passada. Se a tensão é V com fase alfa e a corrente é I com fase beta, o conjugado da corrente é I com fase menos beta. Lembra-se, eu troco o sinal da fase. Fazendo esta operação, eu chego a essa relação. A potência complexa é VI com fase φ. Φ aí é a diferença de fase entre a fase da tensão menos a fase da corrente. É o alfa menos beta. Né? Esse φ é muito importante numa instalação, hein, pessoal? Esse φ é denominado de ângulo do fator de potência, como a gente vai ver. Esse número que está representado na forma cartesiana pode ser colocado esse aqui na forma polar pode ser colocado na forma cartesiana, fazendo aquela transformação que nós discutimos. De modo que VI com fase φ tem uma parte real e tem uma parte imaginária, na qual a parte real é S cosseno φ, ou seja, VI cosseno φ, e a parte imaginária é S seno φ, ou seja, VI seno φ. Esse P e esse Q são justamente as partes reais e imaginárias daquela potência complexa. Quem é esse P? Quem é esse V? Então, o P está aqui, é uma potência denominada potência ativa. Essa é a potência efetivamente consumida pelo circuito, é a potência média daquele circuito. E Q, uma potência aqui denominada potência reativa. Essa potência realmente ela não existe, mas é um valor que me dá a ideia das potências envolvidas na produção de campo elétrico e magnético de um dispositivo. Né? E a hipotenusa aqui é justamente o produto VI, que é essa potência S denominada de potência aparente. Então eu tenho três potências aqui. Potência ativa, que é aquela efetivamente consumida. Né? Potência reativa, associada aos campos elétricos e magnéticos, mas não é taxada essa potência, por exemplo, em nossas residências. Na indústria, sim. E, finalmente, a potência aparente, que é a composição das duas, que eu aplico aí o teorema de Pitágoras para saber que S2 é igual a P2 mais Q2 e assim por diante. Esse φ aqui é o famoso ângulo do fator de potência que eu comentei com vocês. Vamos ver, calcular esse triângulo para os diversos bipolos que nós conhecemos. Por exemplo, o resistor. No resistor, se a tensão é V com fase alfa, a corrente é V sobre R, que dá V sobre R com fase alfa também. De modo que, fazendo o produto do fasor da tensão pelo complexo conjugado da corrente, olha, vai dar V com fase alfa, V sobre R com menos alfa, dá apenas V sobre R, porque V com alfa menos alfa é zero. Então, a fase zero você nem coloca ali. Quer dizer, de modo que, se eu identificar esse complexo, esse ponto, que é igual a V quadrado sobre R, o que se verifica é que o P é o V quadrado sobre R e a parte imaginária é nula. Esse número aqui é um número real puro. A parte imaginária é zero. Consequentemente, P é igual a V quadrado sobre R, Q é igual a zero e S é igual a V quadrado sobre R. Ou seja, meu triângulo fica degenerado. Aquele cateto vertical fica zero. Então, P fica igual a S. Tá?
Então, a potência ativa do resistor é igual à potência aparente e a potência reativa é nula. Né? Nesse caso, o cosseno φ é 1, porque o φ é 0. Né? Esse ângulo aqui é 0. No caso de um indutor, no indutor, a tensão é V com fase alfa e a relação de tensão e corrente é J ômega L. Esse ômega L, para facilitar, eu vou chamar de XL, denominada aí reatância indutiva, medida em ohms. Então, a corrente vai resultar aí sobre V ponto sobre J ômega L, que dá isso. V sobre ômega L com fase alfa menos 90. Fazendo o produto VI complexo conjugado, resulta, após uma manipulação matemática simples, V quadrado por XL com fase 90. Fase 90, se nós transformarmos esse número que está na forma polar para a forma cartesiana, resulta um número imaginário puro, ou seja, a parte real é 0 e a parte imaginária é V quadrado sobre XL. Consequentemente, o S é V quadrado sobre XL. Quer dizer, novamente uma situação de triângulo degenerado. Quer dizer, esse cateto horizontal se tornou um ponto e o Q é esse valor. Sempre positivo, V quadrado sobre XL. Então, nos indutores, eu só tenho potência reativa. Essa potência reativa é positiva. Né? Para um capacitor é semelhante. Só lembrar que a relação entre a tensão e a corrente no capacitor é menos J1 sobre ômega C. 1 sobre ômega C é denominada reatância capacitiva do capacitor, medida em ohms também. Né? Manipulando essas grandezas, nós vamos chegar na potência aparente, que é V quadrado sobre XC com fase menos 90. Quer dizer, novamente, fase menos 90, se eu transformar esse número da forma polar para a cartesiana, dá um número imaginário puro. Puro. Tal que a potência ativa P, que é a parte real, é 0, e a potência reativa Q, que é a parte imaginária, é menos V quadrado sobre XC. Veja que tem menos, negativa, negativa. O meu triângulo agora é o seguinte, aquele cateto que estava aqui, ele passa para baixo, porque é negativo a potência reativa, menos V quadrado sobre XC. E não tem potência ativa, é um triângulo degenerado. Tá certo? Então, o que nós identificamos aí? O resistor só tem potência ativa, só tem P, Q é 0. Indutor só tem potência reativa, positiva, e a potência ativa é 0. Capacitor só tem potência reativa, negativa, potência ativa, 0. É importante guardar essas relações e as expressões das potências para cada um desses elementos. No caso do capacitor, o ângulo é menos 90, o cosseno φ também é 0. Então, tanto no capacitor quanto no indutor, o cosseno φ é nulo, exceto no resistor, cujo cosseno φ é unitário. Agora, os circuitos não têm só indutores, não tem só resistores, não tem só capacitores. Ele tem uma mescla desses elementos. O motor elétrico, por exemplo, pode ser imaginado como sendo uma associação série de indutor com resistor. Né? As cargas mais comuns são cargas em que eu tenho tanto resistência quanto indutâncias, né? Denominadas cargas indutivas. Então, cargas indutivas têm resistência e indutores. Então, as resistências vão ser responsáveis pela parte real da potência, que é a potência ativa P. E as cargas indutivas serão responsáveis pela potência reativa, que nesse caso é positiva por ser indutor. Né? Então, se eu tenho uma carga indutiva aqui, constituída de resistores e indutores, tendo a tensão e a corrente, V, que é V com fase alfa, e I, que é I com fase beta, né? Nesse caso aí resulta uma tensão na frente da corrente. Aí, o alfa é maior que o beta, o φ é positivo. Aí. É alfa menos beta. Né? Então, esse φ aí é o ângulo do fator de potência da instalação. E o triângulo das potências tem P diferente de 0, porque tem resistores, e Q diferente de 0, porque tem indutores. Então, o triângulo agora está completo.
E esse φ aqui é positivo, que é o ângulo do fator de potência. Né? No caso de cargas capacitivas, suponha que eu tenho só resistores e capacitores na minha instalação. Os resistores vão dar potência ativa positiva, sem conversa. E os capacitores vão atribuir potência reativa negativa à instalação. Então, nesse caso, se eu tenho V com fase alfa e I com fase beta, o φ é negativo, ou seja, o alfa é menor que o beta, de modo que a corrente está aqui e a fase e a tensão está para cá. Tá? A gente fala que a tensão está atrasada em relação à corrente. Então, V é com fase alfa, o alfa é menor que o beta, então o φ é negativo. Né? É o caso típico de uma instalação com carga capacitiva. O triângulo, nesse caso, fica invertido, como que o Q, como é negativo, fica para baixo. Potência ativa está aqui sempre positiva e o φ é negativo. Né? Então, compare esses dois triângulos da carga indutiva aqui com o da carga capacitiva. Né? Muito bem. Uma indústria, ela não tem só uma carga, ela tem várias cargas. Então, ela tem motores elétricos, tem fornos, tem, por exemplo, pontes rolantes, tem uma série de equipamentos e cada equipamento consome uma parte da potência daquela instalação. É muito conveniente que o engenheiro identifique qual é a potência consumida de cada elemento da instalação, não só a potência ativa, como a reativa e a aparente, né? Para que ele possa fazer uma análise final de como usar melhor aquela energia, como racionalizar seu uso. Fazendo simplesmente esse estudo, você consegue identificar falhas na instalação que, corrigidas, podem levar a ganho sensível, né, de economia da energia elétrica. Então, suponha que eu tenho uma indústria que está alimentada aqui por uma fonte, uma rede elétrica com tensão V e corrente I, e essa indústria tem uma carga 1, que tem P1, Q1, S1, ou seja, potência ativa, reativa e aparente, uma outra carga Q2 com suas potências e assim por diante, até a última carga que tem PN, QN, CN. Tem aqui várias cargas, cada uma tem suas potências ativa, reativa e aparente. Né? O meu objetivo é obter a potência ativa, reativa e aparente de toda a instalação. Né? Então, o primeiro passo que a gente tem a fazer é identificar cada um, P1, P2, PN, a potência ativa total nada mais é do que a soma dessas potências ativas de cada uma das cargas. Todas positivas, P1, P2, tudo positivo. É resistor. Agora, a potência reativa total, que vai ser a soma algébrica das potências reativas. Porque algumas cargas podem ser capacitivas e alguns daqueles que podem ser negativos. Tá? De modo que eu tenho que contemplar também se a carga é positiva ou negativa, analisando sua natureza. Quer dizer, carga indutiva, potência ativa positiva. Carga capacitiva, potência reativa negativa. Uma vez obtida a potência ativa total, potência reativa total, eu obtenho a potência aparente aplicando o teorema de Pitágoras. Tenho esse cateto, tenho esse, obtenho essa hipotenusa simplesmente. Tá certo? Nunca façam isso. Nunca somem as potências aparentes, que elas não resultem igual à potência aparente total. Isso é importante, hein? Muito bem. Unidades de potência. Quer dizer, todas as potências têm a mesma unidade, é watt, no fundo. Mas para diferenciá-las em função da sua natureza, nós adotamos nomes diferentes. Aquela que é watt é a potência ativa, que é a potência efetivamente consumida, que é a potência P. A potência aparente, eu vou denominar simplesmente volt vezes ampere, VA. Volt vezes ampere é equivalente a watt. Mas se eu falo a potência é tantos volt ampere, eu sei que eu estou falando da potência aparente. Tá? Então a potência aparente é VA. Finalmente, a potência reativa é volt ampere reativo, VAR minúsculo. Tá certo? Quer dizer, então, fala potência reativa é tantos kVAR,
já me identifica que é uma potência reativa de natureza indutiva. Se é uma potência reativa de menos 20 VAR, já me diz que é uma potência reativa capacitiva. Costuma-se muito usar múltiplos dessas potências. kVA 10 a terceira, kW, kVAR, MVAR, MVA, são potências de 10, 10 a terceira e 10 a sexta. Vamos pegar um exemplo simples, muito comum de uma instalação. Suponha que eu tenho uma indústria que tenha um forno de 10 kW resistivo. E numa outra área da empresa eu tenho 4 motores elétricos de 3 HP cada um, cosseno φ 0,7, rendimento 80% desses motores. E finalmente, numa outra parte da empresa, eu tenho uma ponte rolante que tem um motor de 10 HP, 220 volts, fator de potência 0,8 e rendimento 85%. Cada uma dessas cargas nós vamos determinar quem é o P, quem é o Q, para determinar as potências totais dessa instalação. Vamos começar pelo forno. É um forno resistivo. Forno resistivo, potência aparente, potência reativa é nula. Eu só tenho potência ativa, né? Então, como o forno é de 10 kW, a potência ativa dele é 10 kW, a potência reativa é 0 e a potência aparente é igual aos 10 kVA, porque fica um triângulo degenerado, né? Do forno foi simples. Vamos ver no motor agora. O motor agora ele são 4 motores de 3 HP. Então, esse 0,746 é justamente a conversão de HP para kW. Um HP igual a 0,746 kW. Então, se eu tenho 3 motores, 3 HP e 4 motores, a potência útil desses motores vai resultar 8,9 kW. Mas a potência útil não é a potência elétrica fornecida ao motor. Lembre-se que o rendimento é a potência que você utiliza sobre a potência fornecida. Se esse rendimento é 0,8 e a potência útil é 8,9, eu tenho que fornecer para esse motor 11,2 kW. Né? Então, a potência a ser fornecida ao motor é a potência útil dividida pelo rendimento. Né? Então, forneço P2, tenho perdas e tenho potência útil. Então, esse 11,2 é a potência a ser fornecida aos motores. E no caso da potência reativa, olha lá, vou aqui no triângulo. O cosseno φ é 0,7, que dá um φ de 45,6, que resulta no seno de 0,71. Relação geométrica aqui. A tangente de φ, cateto oposto pela hipotenusa. Conheço cateto oposto pela adjacente. Conheço o ângulo, dá para determinar lá a potência aparente, que dá 11 kVAR. Né? De posse de P2 e Q2, aplico Pitágoras, acho S2. Então, essa é P, Q e S do motor. No caso da ponte rolante, mesmo procedimento. Potência útil, 10 HP, 7,46 kW. Cosseno φ é 0,8, eu tenho φ e tenho seno φ. De posse do rendimento, determino a potência fornecida para a ponte. Ela tem 7,46 kW, mas eu tenho que fornecer 8,8 para ela funcionar. Pela relação de triângulo aqui, tangente φ, é esse cateto por esse. Caprichando na tabuada, eu obtenho o Q3 de 6,6 e me dá o S3. Então, eu tenho agora as 3 potências ativas do forno, dos motores e da ponte rolante, somando 30 kW. Potência reativa, 0, 11, 6,6, dá 17,6 kVAR. Aplico Pitágoras, acho o ST. Então, dá 34,8 kW. Essa é a condição da instalação. Né? Nesse caso, o cosseno φ, que é cateto adjacente pela hipotenusa, dá 0,86, que corresponde a um ângulo de 30,4 graus.
Agora, é importante agora a gente refletir um pouco a razão desse cosseno φ. As concessionárias de energias, para as indústrias, eles estabelecem limites para esse fator de potência, ou seja, para o cosseno desse ângulo. Né? E se sua empresa estiver com o cosseno φ muito baixo, você precisa tomar decisões aí para fazer uma correção disso, para não incorrer em multas. Então, normalmente, como se tem carga indutiva, que resulta em cosseno φ baixo, você precisa reduzir a potência reativa para que o ângulo φ seja menor e o cosseno aumente. Né? A mudança desse cosseno só pode ser feita mediante a potência reativa, porque mexer em potência ativa significa você mexer na produção da empresa. Você não vai parar, deixar de produzir para gastar menos energia. Então, esses limites são normalmente fornecidos e nós precisamos tomar uma atitude disso, como a gente vai ver já já. Bom, uma vez calculada as potências aparentes de cada carga, e tendo atenção, eu acho as correntes, I1, I2, I3, e também tendo a potência aparente total, eu acho a corrente total de cada que a rede está fornecendo. Veja que a soma dessas três correntes não é a soma da corrente total, isso é importante, hein? Né? Isso é importante. Muito bem. Vamos então fazer aquela correção do fator de potência. Ele estava com um ângulo de 30,8 graus, 30,4 graus, correspondente a um cosseno φ de 0,86. Suponha que a nossa concessionária imponha que o nosso cosseno φ tem que ser, no mínimo, no máximo, 0,95. Então, nesse caso, o meu ângulo tem que ser 18,2. Para isso, então, a minha potência reativa tem que ser alterada. O valor final dela tem que ser 9,9 kVr, não aquela potência reativa que nós calculamos no passado. Então, essa variação da potência, que é essa potência 9,9 menos a inicial, é o delta, é o Q de um capacitor, que deve ser instalado na instalação para corrigir esse fator de potência. Eu tinha 17,6 e quero que ela fique com 9,9. Então, o meu capacitor tem que contribuir com menos 7,7 kVr. Tá? Como a potência do capacitor é V quadrado sobre XC, nós calculamos lá atrás, negativa, resulta aqui um XC de 0,63 Ω. E, caprichando aqui na tabuada, eu chego nesse capacitor de 4,2 milifarad. Então, com a compensação, minha corrente passa a ser de 143 e ela é 158. Ou seja, a instalação de um capacitor faz a corrente reduzir. Isso aí era o que eu tinha para falar nessa aula de hoje sobre a potência em corrente alternada.